Olá, tudo bem? Estamos aqui numa grande programação, a nossa primeira série de podcast da gestão dos resultados. Estou aqui com o meu sócio, Lisandro, e nós vamos estar compartilhando com vocês experiências incríveis, vamos estar falando como que iniciou a Série C. Eu tenho certeza que vai ser muito impactante. Então fica com a gente, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Lisandro, vamos falar para essa galera como que iniciou esse projeto, esse propósito? Vamos. CLC é o nome da nossa empresa. Uma empresa que tem um grande legado, que é revolucionar a matéria de gestão empresarial. Gestão dos resultados. Cassiano, quando nós pensamos em gestão dos resultados, né, empresariais, começamos a entender que resultado não é faturamento, não é dinheiro. Exatamente. E não é o que sobra. Sim. Né? Resultado é muito mais do que isso. Aí a CLC chegou com metodologia, com uma unificação da área emocional, área técnica, área das exatas, para trazer para o meio empresarial, que é um meio carente, tá? Deixar bem claro muito aqui carente. Que o meio empresarial, no Brasil especificamente, ele tem duas características negativas. Ele é carente de atendimento e é um meio despreparado. A sensação que eu tenho é que no Brasil as empresas são constituídas para não durarem, não ter uma continuidade longa. Já inicia com um prazo de validade. Exato. Parece produto perecível. Já vem ali com a validade, fabricação e validade. A vida útil de uma empresa no Brasil, segundo alguns estudos, não ultrapassa, em sua maioria, 5 anos. Meu Deus. Só que tem um detalhe, né? É um dado muito o forte. O empresário fica endividado por mais 20. E às vezes não vai conseguir pagar. Não consegue pagar. Sim. Então, imagine só. Constitui uma empresa, empreende uma ideia, muitas vezes fantásticas, outras já é um commodity, já é que todo mundo faz. Tem um trabalho, uma energia, investe de recursos, muitas vezes investe tudo que se tem. Patrimônio particular, dinheiro emprestado, capital de giro, aquela função toda. Por um período de 5 anos, em média. Sim. A empresa para as atividades, porque elas não são encerradas as atividades, tem uma diferença entre parar e encerrar. Quando para é de forma brusca. Eu preciso parar. Não tem mais o que fazer, vamos parar. Parar. E aí para de forma irregular. Muitas vezes com problemas trabalhistas, problemas com fornecedores, com bancos, não consegue liquidar os seus compromissos. Não, ela encerrou. Ela parou. Ela parou suas atividades. Sim. E quando encerra uma atividade, é um encerramento programado, organizado. Eu vou encerrar porque eu estou já com recurso financeiro suficiente para fazer um outro empreendimento, para me manter. Vou pagar todos os funcionários, pagar todos os clientes, os fornecedores e está tudo certo. Está tudo certo. Vou encerrar minha atividade, vou fazer outra coisa ou vou fazer nada. Isso é encerrar as atividades. Faz muita diferença uma da outra. Muito. Então, parar e encerrar é uma diferença enorme. E aí um empresário investe numa empresa, trabalha por um período de 4, 5 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, e precisa parar. Porque o mercado mudou, produtos não chegou à qualidade que precisava, enfim, uma série de contextos. E esse empresário, ele fica responsável por esse débito até a sua liquidação. Então, por exemplo, hoje as instituições financeiras, os bancos, eles fazem um aporte de empréstimo, CDC, financiamento direto. Sim. E o sócio é o avalista. Todos os contratos de banco têm à esquerda nome do tomador, da empresa, e à direita o avalista, que por sua vez são os sócios da empresa. Sim. Por que isso? Porque quando a empresa encerra ou para as atividades, o avalista continua de responsável por aquele débito. Então as empresas param suas atividades e os sócios continuam devendo aquele valor porque, por sua vez, não liquidaram o seu débito. E super justo. Sim. Só que daí, empreenderam por 4, 5 anos, contrataram, venderam, trabalharam, investiram e ficam endividados por mais 4, 5, 10, 20 anos às vezes. E muitos não conseguem nem pagar. Então, é muito triste para as empresas iniciar uma atividade para os empresários e essa empresa precisa parar sua atividade. E entendemos, nós da CLC entendemos que este motivo é pela falta de conhecimento. Porque as empresas elas estão desprovidas hoje de informações. Sim.
A pessoa tem coragem, a pessoa pesquisa, ou tal ramo está dando grana, então vou fazer. Mas não tendo uma base, não tendo uma estrutura. Exato. Então, na prática, como funciona uma empresa pequena e uma empresa grande? De grande porte. Ou até médio, podemos enquadrar no médio. A empresa pequena não tem uma estrutura de administração. Ela não tem uma governança administrativa. Ela tem os empresários, tem um contador, tem um advogado, quando precisa, eventualmente um consultor ou outro consultor para dar um suporte. Mas são áreas muito específicas. Então, o contador, ele trabalha com suas obrigações acessórias. Seu registro patrimonial, apurações de tributos. Esse é o trabalho do contador quando é uma atividade corriqueira, padrão. O advogado é quando ocorre alguma ação específica judicial ou quando tem algum tipo de planejamento jurídico. E consultor, ele é na área financeira, ele é um consultor de produção, ele é um consultor de layout, ele é específico de uma área. Isso é uma empresa de médio porte para pequeno. Uma empresa de médio porte para grande, ela já tem um conselho deliberativo que toma decisões em conjunto, tem uma governança administrativa, tem contadores no plural, tem controladoria, tem o comitê jurídico, que cada um é especialista numa área e fica estudando para que não venha ocorrer um problema jurídico. Existe uma estratégia, existe um planejamento de crescimento, de expansão, pesquisas de mercado. Então, é uma covardia no Brasil tu ter uma empresa médio-pequena contra uma empresa média-grande. Porque a média-grande tem muitas vantagens do médio-pequeno. E, por sua vez, os médio-pequenos param. Porque o mercado ele é muito pulsante. Hoje o mercado mundial ele oscila 3, 4 vezes ao dia. Imagina. No mercado mundial. Porque nós estamos falando em blocos, né? Pegamos o bloco oriental. É uma oscilação financeira e econômica. Que esse movimento atinge o bloco americano e vai para o bloco europeu e vem para o Mercosul. E aí uma empresa que trabalha com o mercado internacional, que a sua matéria-prima vem do exterior, ela está nesse mercado de oscilação. Aí, e acaba implicando diretamente na economia, né? Muito. Influencia no dólar, influencia compra, venda. Se eu tenho cliente final, tenho alguma coisa para fazer, se mudou lá, daqui a pouco aquilo que eu vendi já fechou, pode me dar um baita prejuízo. Exato. Né? E até matéria-prima, por exemplo, uma empresa, nós estamos aqui numa região do Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, que é uma região industrial. Então, a indústria ela não exporta produto final e ela não importa também matéria-prima. Mas ela compra matéria-prima de uma outra indústria da qual importa. Então, indiretamente, ela é atingida. Só que se tu não tiver uma visão macroeconômica, o teu custo fica errado. O teu planejamento ele vai ter problema. E aí a CLC chegou para dizer o seguinte... Essa gestão dos teus resultados vai dar problema. Porque a médio, longo prazo, aquilo que hoje não aparece nos seus resultados irá aparecer quando tiver escassez. Um exemplo muito tranquilo, assim, que eu sempre gosto de levar nas empresas. A escassez só aparece quando o pouco termina a sua etapa do muito. Porque o pouco, quando começa a ter uma escassez do pouco, não aparece o resultado. Porque é um pouquinho. É um vazamento num cano. É só o furinho do tanque de gasolina. Que não, só uma gotinha. Não aparece. Quando essa escassez toma o seu todo, teve várias escassez em várias áreas e tomou como o seu todo, aí chegou a escassez da empresa. Tipo, acabou o dinheiro. Quebrou. Acabou o estoque. E é muito comum isso, as pessoas não terem um controle de estoque, por exemplo. Só que elas esquecem, né? Que em vez de ter o dinheiro no banco, ou o dinheiro em alguma aplicação, aquelas cédulas ela tira, ela transforma em mercadoria e põe num pavilhão. É chamado estoque. Esse estoque, ele tem uma data, um período para ser utilizado. Então esse período tem que ser muito bem contabilizado.
Porque se eu tenho um estoque para 20 dias e eu venho estocar para 40 dias, eu estou com o dobro de estoque necessário. Essa diferença é o que vai me faltar no meu fluxo de caixa do dia de amanhã. Sim. Porque a minha empresa não está preparada para isto. Sim. E o melhor depósito não é o meu, né? É do meu fornecedor. Exato. Por exemplo, Zona Franca de Manaus, a montadora da Honda, eles trabalham com estoque dia, que é um estoque circulante. O que eles produzirem à noite, chega de tarde. O que eles produzirem à tarde, chega de manhã. Sim. E o que produzirem de manhã, chega à noite. Sim. Então, está sempre o estoque deles em trânsito. Qual é hoje o desafio? Se um caminhão para por algum motivo, se um avião parou por algum motivo, enfim, a logística interrompeu, ela não produz. Então tem que ter um estoque de segurança. Tem que ter uma válvula de escape. Para não correr o risco de implicar na produção. Exato. Na entrega final do cliente. Exato. Eu tive uma experiência sobre isso que tu está falando, sobre a questão de uma empresa de vidros. E a gente foi ver justamente a questão do estoque. Ele tinha um volume muito alto de compra e acabou dando um problema no fluxo de caixa de 3 milhões de reais. Caramba. Mas aonde que está o furo? Se alguém não desviou, não roubou, não teve alguma fraude, não teve algum problema, a gente vai descobrir. E estava justamente nessa questão. Ele tinha 3 milhões de estoque, perdeu o fluxo de caixa e não conseguia movimentar a empresa. A gente entrou, tivemos essa informação, descobrimos esse problema, só que ele não queria abrir mão, era um capricho, era uma vaidade de continuar comprando em um volume alto do fornecedor. Mas não faz sentido, né? Não fazia sentido. 2 meses que ele segurou, zerou a questão do... zerou a questão do depósito, do estoque, né? Zerou e voltou tudo ao normal. Mas agora imagina se não descobre, fica 3, 4 meses. Aí, que nem você comentou sobre a questão de chegou no talo, no limite, a empresa quebrou. Mas sabe, Cassiano, que eu penso que a questão da reserva ela tem muito a ver com a inteligência emocional, com crenças limitantes, né? Porque em algum momento eu li um artigo onde dizia que as pessoas têm o hábito de guardar alimento em casa pelo reflexo da guerra. Então, quando teve os mais antigos, né? Teve a guerra... Meu pai encheu os armários para fazer o ranchão, né? Então... Por causa da escassez da guerra, começaram pós-guerra guardar mantimentos. Para não correr risco ficar sem. Só que não teria nenhuma outra guerra. E virou uma cultura. E aí a cultura pós-guerra passou para os seus filhos, para os seus netos, e é assim até hoje. Agora que a gurizada tem no mercado comprar coisinha de sacolinha, só podia e deu. Não precisa muito. Vai todo dia no mercado. Às vezes, não, a média é 3 vezes por dia as pessoas frequentam o supermercado. 3 vezes por dia, a média. Imagina. Porque é o pingadinho, né? Sim. Se falar para gerações anteriores, não conseguem. E as empresas, eu penso que têm o mesmo conceito. Eu vou estocar, porque se der o pico de inflação, que no Brasil, nós tivemos um período muito grave de inflação. Hoje, os países da América Latina, exceto o Brasil, estão sofrendo muito com isso. Principalmente a Argentina, né? Uma inflação absurda. Então, os empresários, como teve o problema de alimentação na guerra e pós-guerra, os estoques pode ser também pós-inflação. Porque na inflação ganhava dinheiro quando? Comprava e estocava. E aí alavancava o preço e ganhava dinheiro inflacionário. E a outra situação também é agora que ocorreu nós estamos em 2022. Esse podcast vai ser ouvido daqui 20, 30 anos. Então, só para situar, estamos em 2023. E então, em 2019, 2020, 2021, tivemos a pandemia. Com a pandemia, houve a escassez de material, de produtos. Até hoje, as montadoras tá faltando chips para os veículos. Então, muitas empresas não conseguem entregar seus veículos por falta de um chip. Então, isso aí também está causando um reflexo de estocar mercadoria com aquela crença do medo de perder, né? Só que daí, eles pegam o dinheiro que tem e aplicam em estoque, em mercadoria que demora muito para chegar. E isso poderá causar um dano financeiro irreversível. E falando em dinheiro, Cassiano, uma pergunta para ti, voltado para as empresas, finanças, enfim. Ter dinheiro é ser rico? Falando muita gente
Pode pensar que é, né? Porque tinha lá o riquinho rico, né? Que tinha muito dinheiro, né? Nas histórias de... O que é importante entender é que o dinheiro acaba sendo apenas uma ferramenta facilitadora para a riqueza. Né? Não é a riqueza. Ter dinheiro não é ser rico, não é ter riqueza. Caramba. Porque eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas só são tão miseráveis que a única coisa que tem é dinheiro. Mas o dinheiro é um facilitador para a riqueza. Riqueza é algo mais profundo, algo mais completo, que tem base. O quê? Me explica. Analisando os fatores, né? Um livro que eu gosto muito eu até separei o livro aqui, do pastor Tiago Brunet, né? Dinheiro emocional. Se a pessoa não tiver as emoções, domínio sobre as emoções, não desenvolver a inteligência emocional, ela vai ser escrava do dinheiro. E ela nunca vai conseguir desenvolver riqueza. Se ela desenvolver inteligência emocional, o dinheiro vai ser apenas uma ferramenta. Ela nunca vai ser escrava, ela não vai ser refém. Vamos pensar assim, então. Essa sendo desfuncional na parte emocional, afeta a conta corrente do banco. Com certeza. Afeta as finanças. Porque se dinheiro é emocional, se eu não estiver bem com as minhas emoções, automaticamente tudo ao meu redor vai tá mal, não vai estar legal. Então vamos pensar assim, então. Em empresa, que é o nosso business. O empresário, uma empresa com fluxo de caixa alavancado, financeiramente bem sucedido, entrando contratos, recursos com margem de lucro extensa, e a administração é desfuncional. Os sócios gastam muito mais do que poderiam, investem tudo que tem na sua empresa, uma gestão desfuncional. Então a tendência é a empresa vir a ter problemas financeiros e vir a parar suas atividades por falta de equilíbrio emocional. Porque acaba sendo algo, ao mesmo tempo que é muito simples de identificar, se a pessoa não tiver um mentor, não tiver direcionamento, não tiver essa gestão emocional, vai ter problema sim. Porque tá tudo ligado às crenças limitantes. Os padrões que ela viveu, herança familiar, de escassez, situações que ela viveu. Ela acaba herdando isso e trazendo isso. E muitas vezes isso pode ser algo que ela não percebe. Porque eu só vou mudar, eu só vou ser transformado aquilo que eu identificar. Por exemplo, se eu tenho algum problema, eu tenho um problema. Se eu tenho esse problema e eu identifiquei que eu tenho, é fácil resolver. Mas se eu não desenvolver inteligência emocional, eu não vou identificar os meus problemas, eu vou continuar errando, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Quando eu desenvolvo isso, quando eu consigo identificar e eu tenho essa gestão emocional, eu consigo desenvolver, eu vou identificar o meu problema, aí sim eu não vou ser escravo do dinheiro e não vou ser disfuncional. Tá, então significa que de contrapartida, uma empresa de pequeno porte, um empreendedor que tem um equilíbrio emocional, que tem uma clareza sobre o que é valores, o que é dinheiro, o equilíbrio, ele se tornará bem-sucedido? Muito. De contrapartida, né? Pela lógica, né? Porque tem uma frase que a gente usa que diz assim, ó: se eu não domino a mim mesmo, né? Se eu não tenho domínio sobre as minhas emoções, eu vou ter dificuldade de dominar qualquer outra coisa. Caramba. Então, o problema está dentro de mim. Se eu conseguir dominar as minhas emoções, automaticamente eu vou conseguir liderar uma equipe. Se eu não consigo, né, não consigo ter gestão das minhas emoções, logo eu vou ter problema com a minha equipe, logo eu vou ter problema financeiro, logo eu vou ter problema conjugal, logo eu vou ter problema empresarial, vou ter problemas. As emoções é a base de tudo. Então, nesse conceito, vamos analisar então uma empresa. O empresário tem uma unidade empresarial com seus 200 funcionários. Dá um número e produz 5 milhões de faturamento mês. Ok, 200 funcionários, 5 milhões. Se trazer a inteligência emocional para dentro dessa empresa, da diretoria até a parte operacional, sim, essa empresa, a tendência é crescer e ficar estabilizada. No mínimo 30%. 30%. No mínimo 30%. Isso é uma média daquilo que a gente tem de resultados. 30% de faturamento. De faturamento. Estamos falando aqui de 1,5 milhão. A mais. No mínimo 30%. No mínimo 30%. Então, uma empresa com equilíbrio emocional, ela aumenta o seu faturamento em mínimo 30%, que é um resultado de 1,5 milhão. Estamos falando aqui de 18 milhões por ano. Que muda totalmente o ecossistema. Caramba, da empresa. Com certeza, porque, pensa comigo, tem uma frase que diz, né, o que a cabeça não pensa, o corpo padece. Tá, mas se a cabeça pensa,
O corpo não vai padecer. Então, o corpo de empresário, dos cooperadores, se a cabeça estiver saudável, automaticamente o corpo vai ser saudável. Vai refletir no ecossistema. Tendo o ecossistema saudável, automaticamente todo mundo produz mais. Porque a inteligência emocional foi aplicada, foi desenvolvida. No mínimo 30%. Isso é a média que nós temos resultados das pessoas que a gente atende hoje. Sim. Né? E aí os funcionários, nesse mesmo exemplo, né? 5 milhões de venda, 200 funcionários. Esses 200 funcionários que terão um equilíbrio emocional, a sua saída da empresa diminui. Com certeza. Diminui o custo de empresa também, porque vai reter... Hoje o maior desafio da empresa é reter talentos, né? A dificuldade é descobrir um talento. Quando descobre é reter o talento, né? Sim. Então, com esse equilíbrio emocional, os talentos ficam retidos. Isto diminui o custo de demissões, de novas admissões, treinamento. Porque uma empresa, quando ela contrata uma pessoa inexperiente, ela investe em treinamento, ela ensina o seu ofício. Isso é um investimento. Exato. E não é contabilizado. Sim. Então... E por hora é um valor alto, né? Muito. Mas o cara tá pronto agora a produzir. Ele sai. Retornar. Vai pra concorrência. Exato. Foi porque vão pagar tanto a mais. E isso pode ser um reflexo do desequilíbrio emocional. Com certeza. Com certeza. E aí, o que acontece? Daí, quando tu traz um equilíbrio emocional, onde distingue o desfuncional para o funcional, reflete nas casas das pessoas. Diretamente. Nas famílias. Diretamente. E hoje, Cassiano, tu que trabalha na área emocional, é expert do assunto. Hoje, quais os problemas mais graves familiares que refletem na empresa? Quais são? Essa questão de escassez, né? Tu mencionou algumas coisas relacionadas à comida. Por que as pessoas, né, mais velhas têm essa necessidade de tocar comida? Tá ligado à guerra. Então eles acabaram herdando, acabou se gerando uma cultura, e para eles, como eles não conseguem identificar, é algo normal. Eu só mudo o que eu identifico. Se eu não identificar, eu nunca vou mudar. Então para eles tá tudo certo, né? Mas não tem mais guerra. Vamos 3 vezes no mercado e tá tudo certo. Nessas questões relacionadas às famílias, logo vai refletir nas empresas, também são heranças de escassez, pessoas que passaram necessidade, passaram fome. Aí tem 2 pontos que é o extremo. Ou a pessoa acaba vivendo uma vida miserável porque ela não vê a hora de conseguir juntar um dinheiro e vai fazer de tudo para não gastar por ter insegurança, ou ela não vai conseguir guardar, economizar e investir. Ela vai gastar tudo. Aquela história, tô muito feliz, vou gastar todo o meu dinheiro. Cara, tô com muita raiva, vou gastar todo o meu dinheiro. Tá, aonde que tá o problema? O problema tá no dinheiro? Não, o problema tá nas emoções. A pessoa tendo as emoções equilibradas, ela não vai se precipitar em gastar, ela vai analisar, ela vai fazer um planejamento, como você mencionou antes. Então, se iniciar do pequeno até o topo de uma empresa, isso vai gerar um ecossistema saudável. Se vem, né, da estrutura do cabeça até o cooperador, vai gerar um ecossistema saudável. A gente vai eliminando por setores, né? Já que tu me perguntou né, sobre isso, tem uma pra ti agora. Tem troco. É o débito e o crédito. Eu vi você numa das nossas palestras mencionando sobre esse quesito. E eu acho que era bem importante para nós, né, compartilhar com a galera aí. Qual o conceito de riqueza? Empresa rica e sócio pobre. Existe isso? Existe. Esse é o conceito de escassez mesmo. Ou de uma fartura ilusória, né? Um exemplo. No Rio Grande do Sul, em nossa região, houve um problema muito grave, que o mercado do coreiro calçadista, ele migrou. Sim. Começou com a região nordeste do Brasil e depois... Mão de obra mais barata, aquela coisa toda. Incentivos fiscais, incentivos estruturais, toda uma metodologia de política econômica diferente. Os empresários migraram para uma região nordestina no Brasil. Chegando lá, tiveram alguns problemas, porque aquela experiência, que era a experiência natural da população, era totalmente oposta do que eles viviam. E tiveram dificuldades. E depois o mercado migrou para a China. O mercado mundial migrou suas indústrias para o mercado chinês. Como esquecer? Com isso aconteceu o quê?
essa migração. Uhum. Na nossa região, tivemos problemas gravíssimos de empresários que cometeram suicídios. Pessoas que até hoje sofrem os traumas daquela época que as empresas pararam suas atividades. Elas não encerraram, elas pararam. Numa palavra popular, quebraram. Quebraram, Porque o que aconteceu? Vamos refletir um pouco. Eram empresas tecnológicas. Um dos melhores polos industriais do mundo se encontravam na nossa região. Tanto é que a cidade de Novo Hamburgo, conhecida como a capital nacional do calçado, eu lembro disso, verdade. Tem um centro de eventos chamado FENAC, que era a feira mundial, ainda existe, né, com menos intensidade. É uma feira mundial do calçado. É um evento que comparado até com o Hannover da Alemanha. Nossa. Era fantástico, né? Então tinha muita tecnologia. Depois veio a FIMEC, que é de máquinas calçadistas, né? Mas enfim, as empresas aqui na nossa região eram muito bem preparadas. Equipamentos de ponta, mão de obras de ponta, era case de sucesso. Vinham pessoas do exterior para saber entender como é que o ramo calçadista aqui desenvolvia tanto. Um resultado incrível. Fantástico. Assim, nós não perdíamos para ninguém no mundo. Mas os empresários investiam tudo nas empresas. Tudo. E economicamente eles não tinham nada. As empresas que tinham. Então eram empresas muitas vezes familiares, outras não. Com caixa bom, positivo, patrimônio positivo, tudo certo. E os sócios não tinham reservas econômicas, nem patrimônio. O mercado mudou. Foram para o Nordeste. As maiores. As médias que prestavam serviço para as maiores ficaram desfalcadas de cliente. E começou a ter o efeito de encerramento, de fechamento de empresas, de paradas de empresas. Quando parou as empresas, o mercado mudou, os empresários ficaram falidos. Porque eles não tinham reservas econômicas. Que eram empresas ricas e empresários pobres. Se tivesse um equilíbrio, o mercado muda, o empresário tem recurso financeiro, ele é empreender em outra área. Ele é começar uma outra atividade. Porque empresário é empresário. Sim. Ser empresário é uma profissão. Tanto é que quando preenchemos os contratos, no preâmbulo do contrato vem a qualificação. Nome, idade, se é maior, menor, estado civil, profissão, domicílio, RG, CPF. Quando fala em profissão, quando o cara é empresário, ele coloca empresário. Quando é médico, bota médico, engenheiro. É a profissão. É a profissão. Então, ser empresário é uma profissão. Então, o que aconteceu com os empresários? Eles ficaram desempregados. Né? Cara, o empresário fica desempregado quando? A empresa para. Ele perdeu o espaço de trabalhar. Precisa ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, porque se o mercado mudar, ele precisa ter dinheiro para recomeçar. Essa reserva econômica do sócio é muito necessária. Implica diretamente na empresa. Mas, Lisandro, qual a evidência que uma empresa não está bem financeiramente, mesmo não tendo sinais? Isso é uma das nossas especialidades dentro da CLC. Exato. Eu tô bem, beleza, tá tudo certo. Não tem sinais. Eu não tenho sinais, não tenho evidências que eu não estou bem financeiramente. É o furinho aquele no tanque de gasolina que tá pingando, né? Vou ficar sem gasolina. Vamos fazer uma analogia. Eu gosto muito de fazer analogias. Muito, muito, muito. Porque me parece que as pessoas, nós, mudamos um pouquinho a forma de visão e o conceito fica mais prático. Né? Porque às vezes nós temos um problema, falamos muito tecnicamente. E quando fala muito técnico, a pessoa leiga, que é nosso público-alvo, não entende. Aí fica disfuncional. Fica disfuncional. Então eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Como tu percebe que uma empresa está com problema financeiro se não aparenta, né? não demonstra? É isso, né? Essa é a pergunta, né? Exatamente como opera o câncer. Uma enfermidade. Que tá tudo bem. E do nada, daqui a pouco tô com um carocinho. Tô com uma manchinha na pele. Tô com uma dorzinha no abdômen. Vai lá. É um câncer, uma doença maligna. Já proliferou no seu corpo inteiro.
e talvez o tratamento não vai resolver. Nem químio, nem rádio. É uma questão de tempo. É a mesma coisa. Aparentemente a pessoa está bem, não sofre, não dói, mas sente um desconforto, mas tem uma evidência. Tem um sinal. Tem um sinal. Tem um sinal. Sempre tem. Só que esse sinal, ele muitas vezes não é evidenciado pela pluralidade de coisas no seu dia a dia do afazer. Então, por exemplo, a pessoa tem 300 coisas para fazer e dá uma ardência no estômago. Tá ardendo meu estômago, eu tô com um probleminha aqui. Depois eu vejo. Deve ser um mal-estar. E esse depois nunca chega, né? Quando chega vem o diagnóstico. Sim. Né? Então existe um sinal. Mesmo que aparentemente não demonstra. Empresa é a mesma coisa. Até uma analogia também, né? Existem 2 tipos de pessoas no mundo, né? Só 2 tipos de pessoas. A pessoa física e a pessoa jurídica. Depois vem as qualificações. Sim. Né? Então, tu é que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Então, então, a parte jurídica empresarial é uma pessoa. Então, podemos trazer uma analogia de pessoa física para a pessoa jurídica. Porque qual é a analogia da pessoa física? Nasce, cresce, desenvolve e morre. E a pessoa jurídica? Nasce, cresce, desenvolve e morre. É isso, né? Sim. Uns morrem pobres, morrem ricos, uns deixam herança, uns deixam dívidas. Sim. Uns nasceram só para incomodar, outros nasceram para abençoar. Sim. Uns deixaram legado, uns deixam um trauma, né? Então, quais são as evidências de uma empresa que ela está com problema financeiro, mas a aparência não demonstra? Os pequenos sinais dos seus resultados. E foi nesse contexto que a metodologia de gestão dos resultados nasceu. Porque o que é a gestão dos resultados? É gerenciar os seus resultados. Mas quando tu fala em resultado, o que tu pensa? Resultados bons. Mas não. Sim. Não é. Resultado é resultado. Por exemplo, numa equação matemática, tá? 10 menos 12. O resultado é menos 2. É um resultado negativo. Negativo. Mas é um resultado. Mas é 12, bom, um resultado bom. 12 menos 10. É 2. Positivo. Mas igual é o resultado. Então, a gestão dos resultados é isto. É conseguir fazer um gerenciamento dos resultados. Então, quando envolve a tua área, que é a área emocional, é uma área que eu admiro demais, porque nós das exatas admiramos a parte emocional. E talvez o emocional admira as áreas das exatas. Com certeza. E isso é complementação, isso é bacana, Sim. né? Então a área emocional eu admiro muito, porque é um intangível, né? Tu não consegue enxergar, né? Então a gestão dos resultados, ela é isso, ela gerencia os resultados. E aí quando fizemos o gerenciamento dos resultados, vem as evidências de que a empresa está com problema financeiro antes de demonstrar nos seus balanços, seus demonstrativos, né? Sim. Sinais, por exemplo, um sinal muito claro de problemas financeiros que não aparecem. A empresa está faturando, pagando todas as suas despesas, seus fornecedores, sobrando dinheiro aplicado, sendo procurada por diversos clientes novos, o seu CRM, o seu controle comercial pulsando, contratando. Aí vamos gerenciar a empresa, fazer uma gestão dos resultados. Quando nós chegarmos na questão de mercado, identificamos que o mercado está prestes a mudar de forma radical. É uma evidência, é um sinal. E esse mercado mudando, qual é a estratégia para esta empresa? Na mudança, se cria uma estratégia. Quando não se identifica esse problema, o mercado muda e ela para. Vai ter um impacto direto. Um outro sinal que se evidencia muito nas empresas, além do mercado externo, no mercado interno, pessoas desqualificadas para um alto nível de tecnologia. Então nós temos alguns clientes que têm uma tecnologia embarcada muito grande, pessoas desqualificadas, e a empresa não investe em qualificação. Que é o que mais me deixa surpreso. Sim, vai ter um problema, né? Não vai desenvolver. Não, porque ela contrata um externo para cuidar da sua tecnologia.
O externo, amanhã ele vai estar em outra empresa. E essa empresa vai deixar de ser atendida. Mas aquele conhecimento interno não está existindo e nem uma preocupação para tal. Então, essas são as evidências de que a empresa ela está com problema sim, só que não está sendo evidenciado naquele momento. A gestão dos resultados tem um propósito não só de resolver o problema, né, Lisandro? É nós estarmos prevenidos para que os problemas não aconteçam. Se nos contratar, pedir para que a gente trabalhe e faça essa análise que o Lisandro falou, perfeito. Se já existe alguns sinais, algumas evidências, né? Eu vou usar a analogia também, como você falou. É muito mais fácil a gente ter aquele hábito de fazer aquele check-up, né? Anual, semestral, para que ver se a saúde está tudo ok, do que esperar acontecer um problema, aquela dorzinha no estômago, para aí então fazer algum tipo de exame. Normalmente, quando a gente espera acontecer alguma coisa, o prejuízo sempre é maior, né? O desgaste às vezes é maior, mas a proposta da CLC é justamente identificar, indiferente do estágio, o câncer, né, acaba sendo, eu vi várias reportagens de médicos dizendo que se existisse, né, uma cultura de você sempre fazer esse check-up, muitas pessoas que acabaram morrendo, ela poderia ter sido evitada, porque é tratável, né? Você consegue identificar, consegue. Caso contrário, se deixou, né, passar, acaba sendo um grande problema. E olhando dentro dessa questão das emoções, tem uma frase que eu gosto muito, né? Dentro disso, indiferente do que aconteça com o empresário, as tragédias, elas são inevitáveis, né? Alguém conseguiu impedir a pandemia? Não tsunami? Não conseguiram. Então as tragédias elas sempre vão ser inevitáveis. Mas o sofrimento ele acaba sendo opcional. Eu decido não sofrer mais. Por exemplo, eu tenho 5 filhos. Eu perdi um filho na pandemia. Cara, eu não quero perder nenhum deles. Mas se eu perdi, é justo eu viver um luto eterno? É justo com os outros 4? Os outros 4 ficam sofrendo também junto. Né? Não é justo. Então, houve uma tragédia, o sofrimento é imenso, cada um vive o seu luto e tá tudo certo, isso precisa ser respeitado, mas com a inteligência emocional, a pessoa precisa entender e colocar um ponto final no sofrimento. Porque foi-se um filho, mas tem 4 que precisa. A importância de um pai, de uma mãe, que precisa atuar, né, na sua posição como pai e mãe, e dar uma direção para 4 filhos. Se vive um luto eterno, o que vai acontecer? Vai ser extremamente prejudicial. Automaticamente, esses 4 filhos vão sofrer. Exato. Mas se ele se posiciona dizendo, não, a partir de hoje, eu não vou sofrer mais, né, por essa perca. Vai amar, vai continuar amando. Não é uma frase fria. Então é uma decisão. É uma decisão. Precisa decidir. Vou decidir Decido não sofrer mais e decido tocar a minha vida, isso cuidar acontece, da minha família. Por exemplo, assim, uma empresa parou. Parou. O empresário está com diversas ações trabalhistas, ações de execuções fiscais, execuções de patrimônio, penhora em andamento, leilão à vista. Uma tragédia. Uma tragédia, né? Não conseguiu evitar. Sim. Então toma uma decisão. Tem que decidir. E recomeça. Vira a página e inicia uma nova história. Porque mesmo se deu errado, Lisandro, essa questão de uma empresa, mesmo que deu errado, se eu aprendi alguma coisa, não deu errado. Eu tive uma lição de vida. Mesmo que deu errado, mas se eu aprendi, eu já vou sair na frente de qualquer outro. Não vai repetir. Não vou repetir, porque eu aprendi alguma coisa, já vou, que nem o gaúcho, vou sair cantando pneu, né? Vou sair na frente e vai dar certo. Não deu certo a outra, essa vai dar certo. Vai de novo, né? Então, assim, estamos no final do nosso primeiro podcast, né? Então, a metodologia de gestão dos resultados é isto. É implantar por um período de 10 meses. 10 meses. 9 meses de implantação e 1 ano para fazer a metodologia toda operacional. Uma implantação de 10 meses nas empresas, onde entram 3 pilares, que é gestão, qualidade e resultados. Ela é multidisciplinar, ela tem diversos profissionais, um em cada área. Eu, Lisandro, sou responsável pela parte da implantação da gestão na área das exatas e na área jurídica, junto com o corpo de advogados. O Cassiano tem a área mais complexa, que é a área emocional, relacionamento, toda a questão... Eu vou preparar o coração dessa pessoa para tu trazer toda a parte técnica. e vai criar uma funcionalidade para essa desfuncionalidade que estão vivendo. Então, a metodologia dos resultados é implantar para as empresas técnicas
e conceitos nacionais e internacionais que grandes companhias já estão trabalhando e tendo bons resultados. Maravilhoso. Através de pareceres, através de práticas nas empresas e uma mudança de mentalidade. E no mínimo 30% pós-implantação ou no decorrer de crescimento financeiro, o turnover de funcionários reduzindo, o enriquecimento empresarial e societário. Exato. Isso é que a metodologia de gestão dos resultados aplica nas empresas. Empresa rica, sócio rico. Empresa milionária, sócio milionária. Precisa ser assim. Precisa. Precisamos subir um degrau, precisamos subir um nível, né? E o mais difícil é mudar a mentalidade. Sim. Então, a gestão dos resultados ela veio para isto, para trazer para os empresários esse ganho, que é uma metodologia de grande performance para auferir grandes resultados. Isso que é a gestão dos resultados. Que a CLC, que é a nossa empresa, nossa pessoa jurídica, que está hoje operacionando a implantação da metodologia, está em franco crescimento e atendimento já a nível nacional, né, Cassiano? Nacionalmente estamos atendendo com uma multi-equipe, pessoas de alto padrão técnico, e estamos já com algumas limitações já de contratações de clientes. Né? Sim, exatamente. Porque nós não vamos entregar igual aos demais do mercado que entregam o mínimo ou aquém daquilo que é contratado. Né? A nossa metodologia ela entrega sempre muito mais daquilo que é esperado, porque nós surpreendemos os empresários. Né? A nossa ato de revolucionar as finanças empresariais é um conceito fantástico. Né? Então a metodologia de gestão dos resultados ela é revolucionária. É isso, meu querido sócio? Isso. Venha você fazer parte dessa grande empresa. Vai ser extremamente transformador em todas as áreas, inclusive nas tuas emoções. Terminamos o primeiro podcast de gestão dos resultados. Logo teremos a nossa sequência de podcasts trazendo temas novos e pontuais. Um abraço.